A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, está escrito: Isso vos digo, andeis no Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Como cristão, precisamos analisar a nossa postura perante o Senhor. Como anda a nossa comunhão? Como anda o nosso relacionamento, a nossa intimidade para com o Senhor Jesus Cristo? Todos os dias devemos fazer essa pergunta, todos os dias ao levantar, ao deitar, no decorrer da labuta, devemos fazer essa pergunta: como está a nossa comunhão, o nosso relacionamento com o Senhor? Há um entendimento errado que nós cristãos temos de que para estar na presença do Senhor Jesus Cristo, para andar com o Senhor Jesus Cristo, é necessário que nos tornemos religiosos, beatos de uma determinada religião cristã. Todavia, a ideia de uma religião cristã não passa de uma invenção humana, satânica até mesmo, para fazer com que os seguidores do Senhor Jesus Cristo viessem a se aprisionar nos conceitos humanos religiosos do que firmar a sua fé, firmar o seu pensamento, firmar a sua comunhão dentro da palavra do Senhor Jesus Cristo, dentro daquilo que o Senhor Jesus Cristo, no seu testamento, deixou explícito, deixou claro para todos nós. E uma das coisas que mais temos visto hoje em dia são pessoas que, em nome do seu querer, no nome da sua própria vontade, no nome do seu próprio desejo, elas se vinculam a uma igreja cristã. E quando nós falamos igreja aqui, estamos querendo falar em construção, em tijolos, telhado feito por homens, para buscar para si, para buscar para suas vidas algo que ela ainda não conquistou. E infelizmente isso se dá por causa dos próprios conceitos que a religião cristã criou em torno de si. Se formos buscar no início da igreja primitiva, dos pais das igrejas, os primeiros homens que se reuniram ali em Atos dos Apóstolos, e depois os seus discípulos foram continuando, reunindo de casa em casa para aprender, para transmitir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver uma grande diferença quando o imperador romano Constantino teve um sonho, uma visão, onde uma voz dizia para ele que através da cruz ele obteria a vitória sobre seus inimigos. E abrindo um paralelo, abrindo um parênteses nessa visão do imperador Constantino, as igrejas protestantes que vemos hoje,
na sua maioria, elas são fundadas por alguém que lá atrás teve uma suposta visão e assim a igreja se formou. Vou te dar um exemplo da Igreja do Evangelho Quadrangular, fundada por Aimee Semper McPherson, que ela teve uma visão e essa visão vai trazendo para ela a simbologia do Evangelho, onde se criou-se Deus salva, Deus cura, Deus liberta, Jesus voltará. Porém, quando você vai analisar a representação simbólica de tudo que a fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular diz que foi revelação através de um sonho, você vai esbarrar no livro do próprio Senhor Jesus Cristo, de Ezequiel, quando o Senhor revela para Ezequiel todas aquelas figuras, que são exatamente as mesmas figuras colocadas por Aimee Semper McPherson, que foi revelada. Então, ou seja, a maioria dessas igrejas são formadas por pessoas que, na teoria, elas tiveram um sonho, uma visão, uma revelação para montar para si um templo religioso. E com a conversão, voltando à história inicial, com a conversão do imperador romano, a tendência era que aqueles bandos de puxa-saco, como hoje ainda tem, aquelas pessoas que a única coisa que fazem no seu dia a dia, no seu trabalho, nada agrega profissionalmente, nada agrega espiritualmente, nada agrega em termos de amadurecimento, mas ela só sabe puxar saco de quem está no comando. O imperador Constantino, ele comandava todo o Império Romano, então era natural que as pessoas, ainda que tivessem os seus deuses, as suas crenças, eles iriam aceitar aquela religião agora, até então, perseguidas, pelo fato de que o manda-chuva agora é cristão. E como a gente pode explicar que umas pessoas que até então era uma igreja periférica, a igreja cristã primitiva era uma igreja periférica, comandada por pessoas pobres, doentes, enfermas, que reuniam para compartilhar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo a fim de uma vida melhor, não nesta vida, mas na vida vindoura, no retorno de Cristo, pudesse obter uma vida além daquele sofrimento que eles estavam vivendo, daquela luta, da necessidade, da falta das coisas. Então, ao se converter ao cristianismo, passou-se a ser eretizado as pessoas que criam no Senhor Jesus Cristo. Então, é tanto que depois eles fizeram o concílio de Nicéia alguns anos depois, para se definir, etc e tal, só que originalmente aquelas pessoas na qual faziam parte
da igreja, mas que vivia às escondidas, não foram convidadas a participar. O concílio de Nicéia e os concílios que teve se deu por pessoas estudadas, por pessoas que resolveram adquirir conhecimento sobre o cristianismo, e isso gerou, de certa forma, uma repressão naquelas pessoas que antes eram cristãs perseguidas e agora elas são cristãs reprimidas, porque começaram a ensinar para elas que era necessário que elas buscassem do Senhor uma condição melhor de vida, que era inadmissível o seu estado de pobreza, o seu estado de enfermidade. E isso veio anos e anos perambulando dentro da nova igreja cristã, que é a igreja católica, até que um certo dia um padre não concordava com aquilo, porque se queriam, a igreja estava querendo terminar a Basílica de São Pedro, e para isso estava vendendo indulgência, ou seja, vendendo terreno no céu, num linguajar mais escroto, num linguajar mais popular, mais grotesco. Estavam vendendo a salvação, falando que através da sua oferta você era capaz de tirar do purgatório, era capaz de alguém que estava destinado ao inferno. E o padre Martinho Lutero não concordou com isso. E ele se rebelou contra a Igreja Católica, contra o Papa Leão X. E ali começou uma grande briga, uma guerra, uma de teologia, um tentando provar para o outro que estava errado. E se formos hoje atualizar o sistema religioso cristão, você vai ver que a Igreja Católica manteve a mesma coisa, a mesma filosofia, a mesma ideia de que o mandatário, o Papa, ele está acima da Bíblia, e o que ele determinar, todos os outros vai seguir, vai obedecer, porque ele, segundo a tradição, é o representante de Deus e ele está acima da Bíblia. Todavia, se você for olhar a igreja protestante, ela mudou-se ao longo da história. Qual que são as igrejas hoje com maior número de membros? São aquelas que ensinam a teologia da prosperidade, a teologia coach, a teologia do positivismo. Pessoas que não querem ter nenhum tipo de relacionamento para com o Senhor Jesus Cristo, que não querem andar num espírito verdadeiro, num espírito de santidade, no espírito de Cristo Jesus, negando a cada instante o seu desejo, a sua carne, estão mais preocupados em satisfazer o seu ego. Você acha que fazer uma campanha em busca de riqueza, de prosperidade, você está mostrando algo espiritual? Você acha que aqui no Brasil, o Edir Macedo, o grande nome da teologia da prosperidade, você acha que o Edir Macedo está preocupado em lhe apresentar as coisas que são de Deus?
as coisas que o Senhor Jesus Cristo quer para nossas vidas, como a renúncia do nosso eu, como a crucificação da nossa carne, para que assim possamos andar em espírito, negando a cada momento o desejo da nossa carne? Não. Se você já teve o desprazer, se você já teve a desoportunidade de participar de uma reunião, como eles falam, na Igreja Universal, você vai ver que o tempo todo é voltado ao materialismo. Assim se sucede com o seu cunhado, Soares, na sua Igreja Internacional da Graça, com Valdomiro Santiago, da Mundial, com a Genoduque, e tantas outras igrejas que acabam aceitando coisas que não são conforme, que não estão no direcionamento do Senhor Jesus Cristo, mas que eles acabam aceitando porque o desejo deles, a vontade deles é negar a si mesmo, é negar o seu querer e satisfazer cada vez mais a sua carne, cada vez mais o seu querer, a sua vontade. Uma das igrejas que a gente temos hoje que abraça muito o positivismo, a teologia do coach, que é a Batista da Lagoinha, depois de uma falha num culto do seu líder, André Valadão, muitas igrejas que eram filiadas à Batista da Lagoinha estão se desfiliando, porque eles não têm a unicidade, eles têm um interesse em comum. Eu me filio a uma igreja maior do que a minha, a fim de que através de eu colocar a placa daquela igreja sobre a minha, eu posso atrair os holofotes para o meu templo religioso através de placas de outras igrejas. E com o tempo eu falo que não concordo, que não acho certo a posição do líder, e pego o que eu faço? Me desvinculo daquela instituição religiosa e me volto para mim agora pensando em me manter financeiramente sem ajuda, sem prestar conta, sem pagar a caixinha para aquela instituição maior do que a minha. É isso que tem ocorrido dentro da Batista da Lagoinha. É por isso que nos últimos tempos circulam que mais de 70 igrejas deixaram de tiraram o nome Lagoinha das suas placas de igreja. Mas para ser verdade, para dizer a verdade, só fizeram isso porque financeiramente agora eles são capazes de se manter com seus próprios nomes sem depender de uma igreja maior de renome como a Batista da Lagoinha. Mas você acha que o Senhor há de aceitar a conduta, a postura dessas instituições religiosas que têm ensinado para um grupo religioso a buscar o materialismo, a buscar os desejos da sua carne e não abnegar o desejo da carne para buscar a presença
do Senhor Jesus Cristo. Então, ora, ou a Bíblia, o testamento do Senhor Jesus Cristo está errado, ou essas instituições religiosas têm ensinado, têm pregado coisas que não condiz com a realidade cristã, com a realidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo assim que é preciso, é necessário que a gente possa revisar o que de fato tem acontecido. Será que essas instituições religiosas têm pregado o Evangelho de Cristo Jesus? Será que eu, como cristão, frequentando as instituições religiosas cristãs, eu estou servindo o Senhor Jesus Cristo? A começar que o conceito de igreja do Senhor é nós mesmos, na nossa individualidade, na nossa intimidade, no nosso estudo, na nossa prática, na nossa dedicação ao Senhor. Ah, mas é maior quão bom e agradável que os irmãos vivem em união. Deixa eu falar uma coisa com você. É bom que, como cristão, tendo a mesma fé, a gente tenha o mesmo pensamento, a gente vive em união, pronto para ajudar, pronto para compartilhar, pronto para oferecer ajuda precisa e necessária para o nosso irmão. Mas você já viu alguém que, quando se desvincula dessas instituições religiosas, continuar um vínculo de amizade com aquele líder, com algum membro dessas instituições? É preciso que abrimos a mente. O fato de você se tornar afiliado de uma instituição religiosa e de ser chamado de irmão não significa que você de fato seja um irmão. Lembrai do que diz a própria palavra do Senhor: em todo tempo ame um amigo, e na angústia nasce o irmão. Você só vai saber se ele é seu irmão de verdade é quando você estiver passando pela luta, pela prova, e ele se dispuser a lhe ajudar. Ele oferecer ajuda e não críticas. É mesmo você não sendo mais filiado à mesma instituição religiosa do que ele, mas ele te tratar você de forma igual, te tratar você de maneira humanitária, te tratar você da mesma forma que ele te tratava quando vocês frequentavam o mesmo ambiente. E lamentavelmente isso não ocorre, lamentavelmente isso não existe, porque as pessoas estão mais preocupadas, as pessoas estão mais voltadas em viver num sistema, num regime religioso, do que viver, propriamente dito, a palavra do Senhor Jesus Cristo, do que colocar em prática o Evangelho de Cristo Jesus. Talvez você até discorde de nós, mas observe alguém que já não é mais membro da sua instituição religiosa. Quantas vezes vocês foram visitar ele? Quantas vezes que, encontrando ele na rua, lhe tratou de igual modo como que você lhe tratava quando ele frequentava a instituição religiosa na qual você faz parte? Quantos casos que você conhece que permaneceu a amizade com alguém que saiu da sua instituição, saiu de alguma instituição religiosa? Comece a analisar. Aí você vai ver quem de fato são os seus amigos, que no momento de tribulação vão se tornar irmãos.
prontos para te ajudar. E não pense que porque uma pessoa saiu de uma instituição religiosa, que ela vai ter a vida dela destruída, porque às vezes ela pode estar melhor, porque agora ela tem liberdade de conversar com o seu Senhor, com o seu Salvador, a saber, Jesus Cristo, sem um intercessor, sem um locutor que vai fazer barganha para que as preces delas possam ser chegadas diante do trono do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 4, está escrito: para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, que não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Devemos andar em espírito e em verdade, para que a justiça de Cristo Jesus seja cumprida em nós. Quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo, estamos renunciando o nosso querer, estamos renunciando a nossa vontade, estamos renunciando o nosso próprio interesse. Então não tem como você querer seguir o Senhor Jesus Cristo e ao mesmo tempo seguir uma doutrina religiosa cristã. Você tem que decidir o que você quer, porque uma vez que você entrega a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, você está morrendo para este mundo. E se eu estou morto para este mundo, todas as coisas que eu faço, todas as coisas que eu busco, todas as coisas que eu desejo, tem que ser, não é mais meu, mas sim do Senhor Jesus Cristo. Todavia, se eu desejo enriquecer, se eu desejo ficar rico, próspero, isso é um desejo meu, é um desejo do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo orou por 3 vezes ao Senhor Jesus Cristo para que uma enfermidade na sua carne fosse retirada. Todavia ele ouviu do Senhor: a minha graça te basta. Se o Senhor disse para o maior evangelista que temos, que a graça dele é o bastante, e que aquele espírito diabólico sobre a vida de Paulo não seria retirado, o que então me dizer de Davi Miranda, que tinha sua foto e ostentava muleta, cadeira de roda, bengala, tudo dizendo ser de pessoas que foram curadas por ele? O que dizer do Valdomiro Santiago, que fica ostentando de forma mentirosa milagres na qual ele mesmo não consegue comprovar? O que dizer de R.E. Soares, que a mesma pessoa dá vários testemunhos cada dia, cada testemunho sobre uma enfermidade que ele foi sarado, que foi curado pelo Senhor? Às vezes é preciso a gente entender que somente a graça do Senhor Jesus Cristo é o bastante para nossas vidas, é o que satisfaz, é o que moda, é o que transforma.
é o que muda as nossas vidas. Viver para Cristo é negar todos os dias as nossas próprias vontades, o nosso próprio eu, para que assim possamos ter a liberdade, para que assim possamos viver de forma real e verdadeira o Evangelho de Cristo. Se eu não estou renunciando às minhas vontades, se eu não estou renunciando aos desejos da minha carne, é prova de que o Senhor Jesus Cristo ainda não habita, não faz morada na minha vida, e que é preciso, que é necessário que eu comece agora a viver não mais conforme o meu desejo, não mais conforme a minha vontade, mas conforme o querer, conforme a vontade do Senhor Jesus Cristo. Que possamos entender que para seguir o Senhor Jesus Cristo precisamos renunciar a nós mesmos todos os dias. Entender que a graça do Senhor é o bastante, é o que nos satisfaz, é o que nos preenche. E quando entendermos isso, quando temos essa noção de que a presença do Senhor é mais do que o suficiente nas nossas vidas, teremos um prazer de viver ao lado do Senhor. Teremos o verdadeiro encontro com o Senhor. Porque enquanto estivermos ainda buscando o nosso querer, a nossa vontade, será impossível que o querer, que a vontade do Senhor Jesus Cristo, ela seja realizada nas nossas vidas. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, está escrito: e sem controvérsias, grande é o mistério da piedade. Deus foi manifesto na carne, justificado no Espírito, visto por anjo, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Não tem controvérsias no Evangelho de Cristo Jesus. Não existe vários evangélicos. Não existe o evangelho pregado na igreja católica, não existe o evangelho pregado na igreja ortodoxa ou na igreja protestante. O que existe são teologias de homens que, para aprisionar o homem no conceito religioso, acabam por deturpar a palavra do Senhor Jesus Cristo, a fim de iludir, de enganar aquelas pessoas incrédulas que não procuram o conhecimento, que não procuram ler, que não procuram estudar, que não procuram ouvir aquilo que a palavra do Senhor diz. Como está escrito no Evangelho de Romanos,
8:32, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade, ela nos liberta do conceito religioso, nos liberta do conceito da tradição familiar e faz com que sejamos livres para seguir, para estar na presença do próprio Senhor Jesus Cristo. Então é necessário que abramos mão das nossas próprias vontades, abramos mão do nosso querer, dos nossos desejos, para que se cumpra nas nossas vidas o querer e o desejo do Senhor Jesus Cristo. Porque você entender o mistério que é o amor de Cristo para conosco, é preciso que estudemos a própria palavra do Senhor Jesus Cristo e que o seu Espírito Santo nos revela aquilo que está sendo dito pelo Senhor, para que assim possamos ter o total entendimento sobre a questão do amor de Cristo Jesus para com toda a humanidade, fazendo com que o manifesto de Cristo Jesus na carne seja agora manifestado em nós, para que assim possamos pregar o seu Evangelho, anunciar as suas boas novas, discipular os irmãos, para assim sermos justificados em espírito, quando chegar o momento em que encontraremos com o Senhor Jesus Cristo, em que perante Ele possamos receber um novo corpo, um novo nome, uma nova veste, uma coroa que será visto pelos anjos celestiais como recompensa por termos pregado o Evangelho de Cristo Jesus a todas as criaturas, e como premiação por ajudar a crença do mundo no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi recebido nos céus, na sua glória, no seu esplendor, se mostrando como Deus único e verdadeiro, Yahvé. Então é preciso que abrimos mão do nosso querer, abrimos mão da nossa desejo, da nossa carnalidade, para que assim possamos ter uma experiência real e verdadeira com o Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, está escrito: pelas quais nos são concedidas grandíssima e preciosa promessa, para que através dessas possais ser participante da natureza divina, e havendo escapado da corrupção que há no mundo, através da concupiscência. A salvação nos foi concedida não porque éramos merecedores, mas pela graça do Senhor Jesus Cristo, na qual nos concedeu para que possamos
ter um relacionamento, ter uma vivência juntamente com o Senhor. Não foi de nós, não foi por nós que todas as coisas se fez, mas tudo se deu pelo plano perfeito e fiel do nosso Senhor Jesus Cristo, para que assim pudéssemos alcançar, não de nós mesmos, mas no Senhor Jesus Cristo, a salvação, pudéssemos alcançar no Senhor Jesus Cristo a bênção, a misericórdia, para que assim as nossas vidas, o nosso querer, o nosso desejo não mais pertencesse a nós, mas somente ao Senhor Jesus Cristo. A fim de que assim as suas promessas, ou seja, a promessa da salvação, seja manifestada não somente a nós, mas a todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, a todos aqueles que abriram mão do seu querer, da sua vontade, para viver a vida de Cristo através da sua vida, possa receber, possa ter o direito à salvação. E assim podemos ser participantes da natureza divina do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, que agora nos concederá, se permanecermos de forma fiel e obediente ao seu Evangelho, cumprindo na nossa vida a vontade do Senhor Jesus Cristo. Aí voltamos novamente àquilo que estávamos falando, àquilo que estávamos pregando anteriormente, na qual falamos se dedicamos a um conceito denominacional, se nos tornamos afiliados de uma instituição religiosa cristã, passamos a obedecer os dogmas daquele local. Como poderemos então viver? Como poderemos então ter uma vida significativa, real e verdadeira com o nosso Senhor, com o nosso Salvador Jesus Cristo? É preciso, é necessário que não mais vivemos conforme este mundo, não mais vivemos conforme um conceito religioso, mas agora, constrangidos pelo amor de Cristo Jesus, possamos ser conforme o querer,
ser conforme o desejo, a determinação do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se nós não abrirmos mão de um conceito religioso, se nós não abrirmos mão dos prazeres deste mundo, como nos veremos livres da corrupção? Como poderemos dizer que escapamos da corrupção se o meu desejo, se o meu querer, se a minha oração, ela continua sendo as coisas deste mundo? Então é necessário que entendemos aquilo que de fato é, aquilo que de fato é representativo para nós, porque se ainda ficarmos anelados aos prazeres sensuais, se ainda ficarmos cobiçosos aos bens materiais, não poderemos de modo algum experimentar aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Se ficarmos no agostinismo deste mundo, na luxúria carnal, no desejo libidinoso, no desejo dos prazeres gerados por uma realidade física, material, como poderemos ser recebidos pelo Senhor Jesus Cristo na sua glória? Se ficarmos aspirando bens naturais ou sobrenaturais, movimentos de amor em direções a Deus pagãos e aos homens, como poderemos de fato ser recebidos pelo Senhor Jesus Cristo na sua glória, no seu templo de amor? A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 10, está escrito: mas principalmente aqueles que andam segundo a carne, em concupiscências de imundície, e desprezam as autoridades. Eles são presunçosos, obstinados, e não receiam em falar mal da dignidade. Se a nossa vida não tiver voltadas somente para o Senhor Jesus Cristo, se o nosso querer não for somente em satisfazer o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, podemos ser o religioso mais exemplar da nossa geração, que ainda estaremos fardados a perecer, estaremos fardados a viver neste mundo e posteriormente no lago de fogo. O Senhor Jesus Cristo não é um conceito religioso.
Seguir o Senhor Jesus Cristo vai além do que se tornar membro de uma instituição religiosa cristã. Ser seguidor do Senhor Jesus Cristo é negar as suas naturezas humanas, é negar os seus desejos carnais, materiais, para que a natureza divina, espiritual do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa sobrecarregar, possa vir sobre as nossas vidas, a fim de que assim não vivemos mais em nós mesmos, mas conforme o querer e a vontade do Senhor Jesus Cristo para nossas vidas. O Senhor Jesus Cristo, Ele não se apresenta a nós como uma religião. O Senhor Jesus Cristo se revela a cada um de nós como Deus único e absoluto, na qual quer se manifestar nas nossas vidas, trazendo a vida eterna por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário, para que assim possamos viver não mais conforme o nosso querer, não mais conforme a nossa vontade, mas conforme o querer e a vontade de Cristo Jesus, que há de sobressair nas nossas vidas. Então, a decisão de abandonar um sistema religioso e caminhar após o Senhor Jesus Cristo está sobre a vida de cada um de nós. Vinde a mim todo que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. O Senhor hoje te chama para te livrar desse fardo que você tem carregado. O Senhor te chama hoje para caminhar juntamente com Ele. Porque o que adianta o homem conquistar carro, casas, dinheiro, fama e perder a sua alma? A escolha, a decisão é nossa. Nós decidimos, nós escolhemos, nós determinamos aquilo que queremos. Se é estar com o Senhor Jesus Cristo, se é seguir o Senhor Jesus Cristo, ou se é simplesmente viver conforme o nosso desejo, conforme a nossa própria vontade. Se queremos ser religiosos, pereceremos da religião. Contudo, se vivermos conforme o Senhor, se vivermos conforme o querer e a vontade de Cristo Jesus para nossas vidas, agora seremos, agora viveremos naquilo que a qual o Senhor quer e determina para todos aqueles que o aceitam em espírito e em verdade. Não troque a presença do Senhor Jesus Cristo por um conceito religioso. O Senhor lhe chama para manifestar o seu querer, a sua vontade sobre a sua vida, assim como estás, para que a graça dele, do Senhor Jesus Cristo, seja o bastante para realizar sobre a sua vida todas as vontades, todos os querer
daquele que criou os céus e a terra e todo o universo. Viva a presença do Senhor Jesus Cristo na sua vida.